gente precisa cortar mais, senão todo dia tem conflito, né? Vamos fazer conflitos que não tem participação de militares, de religiosos, de partidos políticos. Aí surgiu essa ideia de fazer um trabalho só sobre conflitos que tivessem origem do povo mesmo, pessoas anônimas que levantaram esses conflitos. Então, a ideia inicial foi essa, fazer um trabalho sobre conflitos populares, conflitos que tivessem surgido das pessoas comuns. Agora, o tempo. A gente tinha que definir um período para fazer esses conflitos. A gente resolveu fazer todo o século XX. A gente ia fazer o século XIX, século XVIII, mas a gente definiu que seria só o século XX. Então esse foi o corte do nosso trabalho. Aí o resumo dele, o que foi o resumo? É uma investigação jornalística. E quando a gente fala em investigação de jornalismo, a gente sempre associa a investigação de crimes políticos, né, corrupção, irregularidades. Mas essa questão é mais uma face conhecida, né? Mas a investigação ela também pode ser uma investigação histórica, que no caso é esse trabalho aí. Então a gente reconstruiu a história de 32 revoltas populares ocorridas nos últimos 110 anos, em que morreram 556 civis e 100 agentes militares, né? E o trabalho foi publicado no caderno impresso, vocês viram aí no caderno, de 24 páginas, no site na internet. Foi levantado um acervo de 5.500 fotos do Celso. Agora me pergunta, é comum um caderno de 24 páginas limpas, sem anúncio? Não é comum, é um fato meio raro. É muito raro. É muito raro. Eu estou há 10 anos assim, há 8 anos no Estadão, é muito raro. Não, eu fui fazer um levantamento assim, os cadernos geralmente são 10 páginas, 12 páginas. Não é comum ocorrer, entendeu? Pode ocorrer uma vez só nessa profissão, né? Mas tudo é possível. Agora, a gente sonhava um caderno assim, né? Agora, para facilitar aqui a compreensão, eu fiz fases nesse trabalho de investigação. Foram 3 fases, na verdade, na apuração. A primeira fase, de maio a outubro de 2009, que fomos aos arquivos públicos, né, dos estados, para identificar essas revoltas. Muitas delas estavam perdidas, né, soltas em pastas classificadas por criminalidade, terra e vandalismo. Porque nunca você vai no arquivo você vai achar aquilo que você quer de cara, né? Então geralmente essas revoltas estavam dentro de pastas sobre assuntos diversos, então a gente tinha que selecionar. E geralmente é assim, esses assuntos, essas revoltas, que são revoltas populares, elas sempre são vistas como questão de criminalidade, de vandalismo. É assim que elas são arquivadas. E fomos também ao acervo sobre segurança pública, porque elas são tratadas como uma questão de polícia mesmo, sempre foram tratadas assim. Os arquivos nacional, arquivo do Exército, arquivo da Bahia e de Pernambuco, de 1910 a 1930. E depois, para pegar o período de 1930 a 1960, nós buscamos os dados da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul, Minas, Paraná, Pará e Pernambuco. São justamente estados com mais conflitos. E depois, para completar, pegar o período de 70 a 80, a gente recorreu aos DOPS, aos arquivos dos DOPS, do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Pernambuco, Bahia, Minas, Pará e Pernambuco, e as atas do Conselho de Segurança Nacional, que são justamente documentos da época da ditadura. Então a gente tinha que selecionar cada período, ver qual o melhor arquivo para retratar aquele período, né? Aí analisamos cerca de 35 mil documentos e de todo esse período, né? Para pegar todo o século XX aí. E levantamos 75 possíveis revoltas. Aí vem de novo aquela história de corte, né? Tem cada história sensacional, só que muitas a gente teve que tirar, porque não cabiam naquilo que a gente queria, que era a revolta popular, uma revolta que não tivesse tutela de político, de
Tá? Então, das 75 a gente foi para a segunda fase. Opa. Ah. A gente pegou todo o levantamento que a gente fez, começou a confrontar com dados dos jornais e revistas guardados na Biblioteca Nacional do Rio, livros e estudos acadêmicos. Porque você tem que recorrer a tudo, né? Tem que recorrer a Google, tem que recorrer a bibliotecas, para saber o que foi publicado, o que... Aí, nesse confronto de informações, a gente eliminou 43 casos que não tinham características de revoltas populares. Então, de 75 ficaram 32. Aí está cortando, né? A terceira fase. Depois, com essas 32 revoltas na mão, a gente começou a viajar pelo país para levantar mais dados, para tentar encontrar pessoas que de alguma forma pudessem dar alguma informação sobre essas revoltas, que na verdade só estavam nos papéis, né? Quer dizer, depois está no papel, a gente tem que tentar dar vida aqui. Aí que eu venho para o trabalho de campo, pesquisa de campo. É o melhor. É o melhor. Porque aí, revoltas, você começa a olhar o arquivo lá, tá aquela revolta, aquele sangue, aquela coisa toda. Você chega em uma cidadezinha e encontrar um personagem que viveu aquilo, e o barato de tudo é que essas revoltas, elas estão muito fortes na vida dessas pessoas. Né? Olá, boa noite. Então essa é a parte mais fantástica. Aí, aqui a gente percorreu, foi a 41 cidades, percorremos um total de 13.500 quilômetros e realizamos 335 entrevistas e analisando. Aí a gente foi pegar, além desse material que a gente já tinha, a gente tentou mais detalhes nos arquivos das cidades. Né? O que é um arquivo de uma cidade? É o cartório, é a igreja, é a delegacia, é o hospital, é o cemitério, é um pesquisador. Então, esse é um tipo de trabalho que a gente recorreu a fontes das mais diversas. Taxistas, motoboy, tudo. Aí todo mundo está valendo. Essa é a terceira fase. As fontes, né? Documentos oficiais, são esses documentos que a gente recorreu. Registros de cemitérios, hospitais, igrejas e álbuns de famílias. Eu tinha colocado aí. A gente foi também, como no sertão, muito difícil você localizar essas pessoas, a gente ia a programas de rádio para dizer, a gente está na região, a gente é jornalista tal, alguém que participou da guerra, no ano tal, e era maravilhoso que as pessoas apareciam, né? A gente contou muito com esses colegas aí das rádios do interior para localizar pessoas aí. E a gente ouviu também muitos historiadores locais, porque são pessoas excluídas do debate histórico nacional, do debate historiográfico. Se você pegar os jornais, as revistas, as TVs, se você começar a listar quantos historiadores dão depoimentos, são poucos, né? Meia dúzia. Quantos músicos, quantos músicos que aparecem nos jornais? São poucos também. Então, você tem que ampliar o leque. Historiador não falta, qualquer cidadezinha tinha que ser historiador. A gente fez muito confronto com depoimentos orais, conversas, com documentos. Porque limitar ao depoimento fica uma coisa muito... Você curte documento. É algo fascinante, né? Você colocar a visão de uma pessoa, expor aquilo ali. Mas, do ponto de vista jornalístico, uma investigação, você tem que ter um confronto, tem que ter um papel também. Você tem que tornar aquilo algo mais verídico. Não é exigência aí é uma exigência jornalística, né? Só jornalística. As revelações, assim. Provas documentais e orais da existência desses 32 conflitos, onde morreram 536 civis e 100 militares. A máquina da matança, com degolo e fuzilamento, foi mantida na ditadura e na democracia.
consolidação democrática está encerrada. E quando a gente estuda essa questão de revoltas populares, de confrontos, da repressão do Estado, sempre a gente liga a repressão a períodos de ditadura, especialmente as duas ditaduras do país, que foi a ditadura Vargas e a ditadura militar. Mas, na verdade, essa máquina repressora, essa máquina do Estado, essa polícia que chega numa cidadezinha e já chega batendo, esse exército que invade uma vila e prende todos os homens, violenta as mulheres, isso foi constante também nos períodos democráticos. Esse talvez é uma contribuição desse caderno. Mostrar que a máquina da matança, a máquina da degola, ela foi usada em períodos democráticos e períodos de repressão. Outra coisa, se costuma dizer que a população civil ela não participou da resistência às ditaduras do país, né? Sempre foram grupos de políticos, grupos mais de elite, classe média, mas na verdade por questões diversas, questões econômicas e sociais, a população civil no interior, ela se revoltou sim contra essas ditaduras. Então ela não está no papel, não está nos livros, né? Como se a história só fosse de um segmento social, né? Você quer mostrar o caderno depois? Não, eu acho que foi terminar. Depois o ideal é que nós mostrássemos o caderno. Eu até achei que eles não conheciam, mas já vi que eles conhecem também. De repente a gente vai mostrando o caderno, e aí você vai explicando assim, eu acho que conserta o conflito. Aí você mostra as formas. É só terminar essa parte mais complicada, depois a gente mostra o caderno. Eu queria botar isso aqui, não é promoção pessoal não, mas é só para vocês verem que a importância de acreditar no trabalho, né? Porque não foi fácil, por exemplo, a gente chegar para o editor e falar, olha, nós temos um trabalho assim, assado. Você não sabe como que é o início de apresentação de um trabalho desse como redação. O fogo amigo é incrível, as pessoas falam, porque... No início, a gente imaginar em propor um caderno de 24 páginas do jornal, é uma coisa que o editor ri na nossa cara, assim, uma coisa completamente impossível, porque eles não sabiam do conteúdo mais que nós defendêssemos o que tinha. Tem pessoas que chegavam e falavam assim, ó, isso aí não é jornalismo, é muito comum. Exatamente. Saber de jornalismo, de desvio de dinheiro público. Mas você tem que acreditar muito no que você está fazendo. Você tem que acreditar e apostar mesmo. Então eu botei essas repercussões aqui para mostrar para vocês que às vezes nossas ideias não batem com aquelas pessoas mais próximas da gente, mas elas podem ser aceitas, né, por outros meios, outros grupos. E a repercussão está sendo legal. A gente ganhou esse prêmio aí. Eu estou mostrando isso aqui para mostrar que vale a pena, né, acreditar nas coisas. Vocês conseguiram ler toda? Isso aqui foi sensacional, porque quando você falou de Brasília. Porque em Brasília a gente é uma escola fantástica de jornalismo, é uma escola de investigação. Não tem escola melhor no Brasil de jornalismo investigativo, político do que Brasília. A pressão aqui é muito forte, né? Você tem um meio de muita pressão, você tem um judiciário forte, você tem pessoas que podem recorrer a qualquer momento se você escrever besteira, você tem um mercado que se cobra muito, todo mundo está se cobrando muito. E esse trabalho, eu acho que não é só um trabalho de jornalismo de grande reportagem, aquela reportagem clássica, você contar uma história. Trabalho de contadores de história. Tem um trabalho de investigação. Então, eu acho assim, que esse trabalho aí é um trabalho que a gente mistura. Aquilo que a gente aprendeu, né? Aprende ainda nessa escola de Brasília, que é essa coisa investigativa, e também com essas receitas da velha reportagem mesmo, né? Reportagem de profundidade que eles falam, da grande reportagem. Então, é uma mistura aí. Eu acho que é um jornalismo de investigação histórica. Explica para eles o que é o prêmio desse evento. Isso aí.
Nossa.